Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei Aldir Blanc, Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Cia Artística Sol Sem Dó apresentam o papel do escada na dramaturgia do circo-teatro brasileiro. Abordagens e reflexões, com Gessé Cabral. Episódio 4. A função escada. Algumas características e aplicações. A respeito de aprofundar, de estudo, tem um outro livro também que eu super indico também, que é também de uma palhaça que se formou também pela Escola Livre de Palhaços. Aqui, além de uma grande gama de palhaços e palhaças características, também fala sobre o escada, sobre essa função, sobre esse tipo, sobre essa organização cênica, esse componente cênico na dramaturgia. E aí, então, eis que, depois de já formado pelas LIPA, continuando atuando nos trens, certa ocasião, o Tubinho me convida a fazer um teste, passar um tempo com eles lá no circo, lá no interior de São Paulo, para compor o elenco junto com eles, né? E aquilo foi para mim óbvio, né? um grande convite, muito importante, e foi um marco muito, muito, muito interessante na minha carreira, porque eu pude então realmente fazer um curso intensivo na prática, na vivência, dia após dia, sobre essa questão dessa função do escada, né? E então, já dando um grande passo aí também nessa minha caminhada, eis que eu já estava lá, então, fazendo parte do elenco do Circo de Teatro Tubinho. Em primeiro momento, eu achei que eu sempre trabalhei de palhaço aqui no Rio de Janeiro, né? Eu achava que lá também trabalharia de palhaço, mas aí não. Lá voltei a trabalhar de ator, mas muito atento a essa função escada, a entender que mesmo com personagens cômicos, que lá eu também atuava, trabalhava, mesmo os personagens cômicos também faziam escada. Os personagens mais caricatos também faziam escada. Os personagens mais sérios, os galãs, os vilões, também faziam escada para o palhaço Tubinho. E ali, então, com essa vivência durante esses poucos 3 anos, mas como eram espetáculos todas as noites, e eram muitas aulas pré-espetáculos, pós, na conversa ali, entre os trailers e essa vivência toda maravilhosa de aprender isso com eles. Sou muito, muito grato mesmo. Então, ali eu fui percebendo mesmo que era mais uma função, isso, gente, novamente falando, isso é uma concepção minha, tá? Que como eu entendo, ali era muito mais uma função do que realmente o tipo, a coisa, né? Era uma função para que a cena desenrolasse, independente de qual personagem você estivesse fazendo, independente de qual espetáculo estivesse ali em cartaz, né? Havia uma organização cênica em que o escada, quem estivesse fazendo a escada para o palhaço, isso era necessário para que tudo fosse bem organizado, em que as piadas fossem bem desenhadas, encaixadas. Isso também vou falar um pouquinho mais à frente. E então ali eu tive esse acesso, né, de realmente praticar dia após dia e de jeitos diferentes e ver muitos artistas fazendo escadas diferentes, de jeitos diferentes, né? Homens, mulheres, caricatos, cômicos, galãs, muitos assim. Daí então Letícia Lisboa, que também trabalhava no Circo de Teatro Tubinho, que também é minha companheira, então a gente conversava bastante, a gente ficava muito curioso sobre como é que deve ser então a gente aplicar essas técnicas que estávamos aprendendo ali no circo com as rotinas, com o jeito, com o nosso tempo, dos nossos palhaços, das nossas palhaças, da nossa região,
como é que seria? A gente sempre ficava muito curioso com isso. Como é que aplicar isso agora, sabendo um pouco mais sobre essa rotina de escada, aplicar isso no hospital, aplicar isso numa música, né? E também até por isso também que eu trago esse bate-papo nosso aqui, mesmo ainda sendo virtual, mas que possa ser de maneira afetiva, provocativo também, para a gente estar pensando assim, isso aqui não é para delimitar nada, como eu disse já no início, não é para dizer o que é, mas é o que pode ser, né? Isso dentro da minha concepção, da nossa experiência lá nessa nossa caminhada, que também é por isso que eu apresentei bem essa caminhada, porque aí é um convite mesmo de essa conversa que estamos tendo aqui, e como é que seria isso na sua rotina, na sua dupla, se você trabalha em dupla, se você trabalha sozinho, como é que você, se o seu palhaço, sua palhaça fala, verbaliza ou não, como é que ele trabalha, e será que é possível também acrescentar à sua rotina esse entendimento de escada como uma ferramenta a favor para a sua dramaturgia, né? E aí eu trouxe pra gente aqui algumas cenas, tá, que eu observo hoje, que eu não observava dessa maneira, mas hoje eu observo, que eu trago pra gente aqui. Não dá pra a gente se aprofundar tanto, né? Mas lembrar alguns quadros em que hoje eu vejo, nossa, como tem escada presente ali para estar funcionando isso, né? Então, por exemplo, os trapalhões ali, Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, como eles se organizam, né? Como que há uma pergunta, resposta e explosão. Isso também é muito presente, esses três tempos, né? Esse exercício do escada é muito pautado nesses três tempos, em que há uma pergunta, há uma sugestão, uma pergunta e uma resposta, mas que também pode ser entendido como uma explosão, né? O palhaço diz uma coisa e quem está ali para fazer a escada diz uma segunda coisa, e o palhaço, nesse terceiro momento, faz o arremate da piada, né? Isso é muito, muito comum. Quando a gente começa a pegar essa manha, a observar, a gente vai vendo, nossa, como é presente isso. O palhaço ou a palhaça, ou quem esteja fazendo a comicidade, traz uma coisa, surge um assunto, alguém faz uma escada que fosse o segundo toque, o segundo momento, o meio de campo do futebol. É como se o atacante falasse assim, ó, vou mandar a bola para você aqui e vou correr. E você, que é o meio de campo, você toca para mim lá na frente, que lá na frente eu vou fazer o gol. Então é um gol de todo mundo, não é um gol só de quem chuta. É um golaço de quem também deu esse segundo toque, de quem fez essa escada, uma boa escada, já favorece muito para a conclusão da piada, da cena, do desenrolar. Aquilo lá no início que a gente fala assim, a gente está fazendo por intuição, mas sente que as coisas estão acontecendo. É porque desde lá a gente também já estava praticando isso, esse toque dessa bola, né? Só que às vezes a gente tocava demais, às vezes tocava de menos e não concluía. E aí, dentro dessa experiência que a gente tem hoje na Sol Sem Dó, a gente compreende que esses três momentos, esses três toquezinhos já dá muito pano para manga, né? Uma sugestão, uma escada e uma finalização, um desfecho, né? A pessoa não faz uma piada aleatória, solta, dificilmente. Há um porquê dele conseguir fazer um desfecho para ser mais engraçado, mais potente. Então, novamente dizendo, não é que não dá para fazer, dá para fazer. Mas dentro dessa, entender que isso é uma estrutura que pode nos favorecer, para a gente sempre recorrer a essa estrutura para fazer a tua cena, o teu espetáculo acontecer. É clássico. Os Trapalhões, isso é muito presente, né? O Dedé, ali nos Trapalhões, é o cara do meio de campo. Ele é o cara que faz isso. Que toca pro Mussum, pro Zacarias, pro Didi, que geralmente é o Didi quem faz o desfecho, mas ele não faz o desfecho sozinho. Se não for o Dedé, é o Mussum ou o Zacarias que vai estar fazendo isso para ele. E quando é o inverso também, quando é quem se dá bem no final, quem faz o golaço,
quem faz o desfecho da piada, se for o Dedé, se for o Didi, sempre tem alguém fazendo esse toque. Então, os Trapalhões é uma boa dica para dar uma olhada. O quadro da Ofélia também é um convite muito bacana também, da gente pensar que fazer essa escada muda também de temperamento de pessoa para pessoa, quem está no jogo, né? Então, a intensidade também como eu dou esse segundo toque, vai ter atleta, vai ter artista, vai ter pessoa, né? Eu estou falando atleta aqui com esse sentido metafórico mesmo, né? Mas vai ter gente que vai ser mais ríspido para a resposta poder ser mais energética, ou então vai ser um segundo toque que naquele momento requer mais suavidade, porque a resposta também virá com mais suavidade. Há também possibilidade de contrapontos. Quanto mais, você tem como exemplo, você tem um cômico que está cutucando, ou seja, ele está sugerindo alguma coisa. E aí alguém faz o seguinte: o que foi? Você está me cutucando? Isso já é o segundo momento. O que foi que você está me cutucando? E aí o desfecho: nada, só queria olhar para você. Né? Então, se eu fizer de novo, pode ser que a pessoa se irrite, a intensidade vá mudando. Então, tudo isso são várias formas de fazer. Tá bom, gente? E eu acho que eu contribuo bastante para a gente começar a pensar sobre a escada, ressaltando essa questão dos 3 tempos, ressaltando também que isso varia de equilíbrio de pessoa para pessoa. Então, a maneira como isso é uma maneira como eu penso, como a Sol Sendol tem pensado também, né? Então, a maneira como eu, homem, faço escada para um outro homem não será a mesma maneira, não necessariamente a mesma maneira que quando eu faço escada para uma mulher, para uma palhaça. Então, a intensidade é diferente, porque senão pode cair num outro distrato que não combina com a cena, que não condiz com aquilo que a gente também está entendendo que é o nosso trabalho. Além de entretenimento, além de diversão, você também também um compromisso cidadã, né, e social, em que não haja racismo, que não haja machismo, que não haja homofobia, que não haja nenhum tipo de agressão, em que a gente busca, aqui na Sol Sendol a gente busca, nem sempre a gente consegue, mas a gente está sempre dedicado a isso, fazer rir, se divertir, com qualidade, com compromisso, né, e com técnica, com bastante técnica, para que a família, que a grande diversidade de pessoas continuem a se divertir como era lá no início, e cada vez mais buscando alicerces para que nos permitam ter mais chance de conseguir alcançar isso, como foi quando a gente começou a ter acesso a Sobre o Escada e treinar isso. É treino, gente, treino. Então, voltando essa questão de entender que são 3 tempos, isso é importante, é fundamental, que há uma estrutura que favorece, que é possível retomar ali para encontrar, e que também são feitas de maneiras diferentes, de jeitos diferentes, de encontro para encontro, de intensidade para intensidade. E de dica para poder, além dos livros, tem essa dica também, essas dicas desses vídeos também que eu citei, dos Trapalhões, o Chaves. Nossa, assista o Chaves, ali tem muita escada presente. Beleza? Beijão para vocês, a gente se encontra por aí. Uhul! Você assistiu ao episódio 4. Confira na descrição dos vídeos links para entender melhor a função, suas características e aplicações.